Olá pessoal, tudo bem? Hoje a nossa videoaula é destinada aos alunos de Ciências Biológicas que cursam a disciplina de Recuperação de Áreas Degradadas. Na aula de hoje, nós vamos abordar o tema Manejo de Solo e Recuperação de Áreas Degradadas. Eu sou o professor Heitor. Oi! E pessoal, nessa aula a gente vai ver um pouquinho do estudo do solo, quais são os horizontes, os tipos de solo, a classificação por texturas. Então vocês já sabem, né? Pega aí o seu papel, pega aí a sua caneta e vem anotar suas dúvidas. Você pode colocar suas dúvidas aqui nos comentários que eu respondo para você. Também pode me mandar essa dúvida diretamente lá no AVA, através do Minhas Mensagens, que eu vou ter o maior prazer de responder. Bom, e essa aula, ela é uma aula bem especial para mim, porque nós não tivemos aula essa semana, né, galera? Dia 8/4/2020 foi feriado, aniversário de Santo André, então eu estou gravando essa videoaula para vocês poderem estudar aí de casa e a gente vai discutir isso só na próxima semana, tá bom? Então vamos lá? Bom, pessoal, toda vez que a gente fala de solos, a gente já abordou um pouquinho algumas características importantes, né, dele para as áreas degradadas. Mas é importante que a gente sempre frise o que é o solo. Bom, solo pode ser definido como a superfície da crosta terrestre. É aquela camada que envolve, basicamente, a crosta na sua porção superior e vai ser composta de minerais, matéria orgânica e também gases. O solo ele é formado através do processo de intemperismo de uma rocha-mãe, ou seja, daquela rocha que sustenta o continente. Esse processo de formação do solo, o intemperismo, ele pode acontecer de modo físico ou químico. Então, o intemperismo químico são as reações químicas ocorridas na rocha-mãe para se transformar em solo. Então, pensem, por exemplo, que a água das chuvas ela vai diluir os minerais. Aí eu vou ter também algumas enzimas de alguns organismos vivos ruderais, como líquens, que conseguem sobreviver ali naquela rocha recém-exposta. Tá? E os processos físicos são relacionados basicamente à força das águas batendo ali naquela rocha, ou até mesmo o aquecimento e o resfriamento provocados em um dia de sol e também durante o período da noite que se resfria. Tá? Então, tudo que vai degradar a rocha recém-exposta depois de um movimento de placas tectônicas, nós chamamos de intemperismo, podendo ser químico ou físico, e isso vai ajudar na formação do solo. É através do intemperismo químico e físico que a gente começa a originar os componentes minerais, tá? Eu não gosto muito dessa palavra originar, porque eles na verdade já estavam ligados à rocha-mãe, você só os liberou. A partir do momento que você tem os minerais disponíveis ali, alguns organismos, que são os organismos ruderais, rupestres, que conseguem viver nesses ambientes extremos, se fixam e deixam nesse local o material orgânico. Como organismo rupestre, ruderal, nós temos os líquens, que é bem importante a gente lembrar. Nós temos também os musgos, que conseguem sobreviver nesse ambiente, principalmente se você tem umidade. E uma coisa que é bem legal, a raiz das plantas pioneiras, sejam herbáceas ou arbóreas, são extremamente fortes e conseguem ir quebrando essas rochas também. Então imagina que esse ambiente recém-exposto, você pode ter a queda de uma semente que uma ave estava transportando no seu conteúdo do trato gastrointestinal, ela defecou ali, a semente começou a germinar e a raiz, dependendo da planta, foi ajudando a quebrar esse solo, tá? E deixando, claro, matéria orgânica. Quanto mais matéria orgânica eu tenho depositada no solo, melhor, porque eu vou atraindo outros organismos mais complexos. Há então uma deposição de humus, que vai trazer fertilidade a esse solo, e aí eu tenho um solo maduro, composto de material orgânico, material mineral e, claro, gases advindos da atmosfera. O solo ele vai ser dividido em camadas, que nós chamamos de horizontes. Então aqui a gente consegue ver bem o processo do intemperismo, né, pessoal? Então aqui vocês observam a rocha-mãe, depois ela foi se transformando através do intemperismo em solo jovem e depois em solo maduro. E é no solo maduro que nós temos todas as camadas. Vejam que aqui embaixo, eu vou passar o cursor do mouse aqui para vocês, ó. Aqui embaixo eu tenho uma rocha,
aí eu vou tendo essas camadas com rochas menores, mais minerais dissolvidos, até eu chegar aqui na camada orgânica. Cada uma dessas linhas horizontais que a gente forma, nós chamamos de horizontes. Os horizontes servem para classificar os solos. Então, solos jovens têm menos horizontes, solos maduros têm mais horizontes, tá? Então, o tempo agindo sobre o solo vai fazendo com que nós tenhamos horizontes. Uma rocha recém-exposta não tem horizonte nenhum, ela só é a rocha-mãe. Agora, um solo jovem, ele tem uma grande camada da rocha e um horizonte que é bem raso, cerca de 30, 40 centímetros, tá? Bem rasinho. Esse horizonte é o horizonte A. A Caatinga, por exemplo, tem esse tipo de solo, somente com um horizonte. Se você escava a Caatinga, você acha em 30, 60 centímetros o leito rochoso. Em alguns lugares um pouquinho mais, até 1 metro. Esses solos são os litossolos, solos com muitas rochas, tá? Aí, depois de um tempo, o intemperismo continua acontecendo, esses solos ficam um pouco mais maduros, que nós chamamos de solos rasos, onde eu tenho a rocha, o horizonte C e o horizonte A, tá bom? E aí eu já tenho um cambissolo. Depois de mais tempo de intemperismo, aí eu terei o leito rochoso menor, uma grande quantidade de horizonte C, uma grande quantidade de horizonte B, o horizonte A e, claro, o horizonte O da matéria orgânica. Vamos ver cada um desses horizontes? Então, ó, de baixo para cima, tá bom, pessoal? A gente vai ver. A parte mais profunda, nós temos a rocha-mãe, que é aquele material consolidado, aquele material que está segurando o continente. Acima da rocha-mãe, que a gente chama de horizonte R, nós temos o horizonte C, que é o regolito ou saprolito. É a rocha-mãe que foi alterada, quebrada, então eu tenho grandes pedaços de rocha. Acima do horizonte C, eu tenho o horizonte B, que não é quase afetado pela erosão de modo natural e nem pela ação do homem. É super pobre em matéria orgânica, mas eu tenho muitos minerais. Acima do horizonte B, eu tenho o horizonte E. Esse horizonte E é mais clarinho, eu tenho partículas de argila, eu tenho matéria orgânica e eu tenho oxi-hidróxidos de ferro e alumínio, que vão trazer uma coloração para esse solo. Esse oxidróxido de ferro e de alumínio chegaram até o horizonte E pela ação da água, pela lixiviação. Foi a água percolando pelos orifícios do solo, pelos poros do solo, que levou o ferro e o alumínio para lá. O horizonte A fica em cima do horizonte E e ele é mais escuro, eu tenho bastante minerais, mas eu tenho grande quantidade de matéria orgânica. E é aqui no horizonte A onde eu encontro boa parte da atividade biológica, então alguns organismos que são escavadores acabam ficando ali, minhocas, tá? E acima do horizonte A, o horizonte O, que é a superfície do solo. O horizonte O, ele tem mais de 20% de matéria orgânica em vários graus de decomposição. É no horizonte O que eu encontro a serapilheira, o folhedo, os galhos, aquela camada bem escurinha e super fértil. Se você deixa o solo desprotegido de vegetação, a erosão eólica ou até mesmo a erosão hídrica, depois de uma grande chuva, levam o horizonte O inteirinho embora. Quando você queima uma área florestada, também você está queimando o horizonte O, ele se transforma em cinzas. Por isso que boa parte das plantações que usavam aí a técnica de manejo de queimada antes da colheita não usam mais, porque você faz com que o solo tenha uma grande perda de qualidade, ele perde nutriente. O horizonte O, quando é queimado, vira cinza, tá? E fica bem menos fértil. Bom, através dos horizontes, nós conseguimos perceber perfis do solo. Perfil do solo são essas imagens que vocês estão vendo aqui, onde eu vejo linhas mais coloridas, estão vendo? Então aqui, ó, por exemplo, esse de baixo para cima, eu tenho uma camada mais clara, cerca de um bege, aí eu venho para um marrom chocolate e para um marrom mais enegrecido.
Então isso é uma imagem que nós chamamos de perfil, do solo, onde eu consigo evidenciar os horizontes. O conjunto de horizontes nesse corte vertical é que nós chamamos de perfil. E aí a gente consegue perceber se o solo tem muitos horizontes ou poucos horizontes. Solos pouco evoluídos ou com poucos horizontes e grandes quantidades de rocha-mãe são solos jovens. Solos já maduros são bem evoluídos e com uma grande quantidade de horizontes. E a camada da rocha-mãe é menorzinha, tá? Esse é um solo maduro. Quando a gente fala em plantação, por exemplo, em agricultura, se você tiver um local de solo maduro, muito melhor, porque eu tenho muita matéria orgânica, eu tenho muita matéria mineral e as plantas vão aproveitar isso com maestria. Fora que um solo maduro, eu tenho mais ambiente para as raízes crescerem. Em um solo jovem, pela rocha ser bem espessa e o solo acima da rocha ser mais estreito, as raízes não têm muito como se desenvolver em profundidade, tá? São nos solos maduros também que a gente encontra grande parcela de aquíferos e lençóis freáticos. O que eu encontro no solo, pessoal? O solo é composto de uma fase sólida, uma fase líquida e uma fase gasosa. A parte sólida dos solos correspondem a 50% da sua composição. Consideramos parte sólida os minerais e a matéria orgânica. São 46% de minerais em relação a 4% de matéria orgânica. Minerais eu posso ter material argiloso, ferro, alumínio, manganês, silicatos, carbonatos, material cristalino. Matéria orgânica, consideramos a porção viva, como as raízes das plantas e a fauna do solo, e também a porção não viva, os organismos mortos que estão em decomposição, os produtos que surgiram de um organismo vivo, como excremento, folhas caídas, frutos caídos. Tá? Então a matéria orgânica ela se divide em dois tipos, porção viva e porção não viva. O solo também contém uma fase líquida. 25% do solo é líquido. O que eu considero líquido no solo? É a solução do solo. Nós temos 3 tipos de água no solo. A água higroscópica, que vocês estão vendo aqui, que ela é retida pela absorção. A água capilar, que fica dentro dos microporos do solo. E a água gravitacional, que está dentro dos macroporos do solo. A água gravitacional, ela não é retida pelo solo, ela percola. A água capilar, ela fica fracamente retida. Mas é a água higroscópica que está ali, junto com os minerais, com os íons, que deixa o solo bem úmido, tá? E a fase gasosa? Consideramos que o solo tem 25% de fase gasosa, que nós chamamos de atmosfera do solo, onde eu tenho oxigênio, gás carbônico, nitrogênio e vapor de água. Os solos, eles podem ser classificados de diversas formas. Eles podem ser chamados de eluviais ou zonais. Essa origem eluvial ou zonal significa que esse solo se formou a partir do intemperismo de uma rocha-mãe, ou seja, esse solo ele passou pelo processo de degradação física e química naquele local, por isso que ele é zonal daquele local. Esse tipo de solo ele é considerado um solo com características climáticas, tendo grande parcela na sua formação. Dependendo do clima, é que esse solo será mais maduro ou mais jovem. Lembra, o clima ele vai condicionar as características físicas e químicas para a formação desses solos zonais, tá? Então o clima é um princípio formador. Fora isso, esses solos eles são mais maduros e eles conseguem então ter todos os horizontes, mas principalmente o horizonte A, B e C bem desenvolvido. Os solos zonais eles são divididos em alguns tipos. Nós temos o latossolo, o podzol, a pradaria, o solo desértico e o solo tipo tundra. Lembrando que alguns nomes dos tipos de solo
coincidem bem com nomes de biomas. Então a gente já viu lá na aula de ecossistemas alguns biomas como tundra e também pradaria. Só que esses nomes, tundra e pradaria, eles não são somente dados para o bioma. Eles são nomes dados para aquele solo, e através do solo é que a gente nomeia o bioma, tá bom? Vamos ver as características deles. Bom, os solos tipo latossolo, eles são de áreas de clima quente e úmido, são extremamente profundos e pobres em minerais. Florestas tropicais, por exemplo, têm uma grande quantidade de latossolos. Os podzóis são típicos de área temperada, são férteis, pouco profundos e bem ácidos. Os solos tipo pradaria, também chamado de brunizem, são solos do clima temperado da região subúmida temperada. São rasos e bem férteis. Solos desérticos, para as áreas áridas do nosso planeta. São rasos e o horizonte A tem muita areia e a fertilidade é bem baixa. Os solos tipo tundra são tipicamente de áreas de clima frio, rasos e têm fertilidade média. Pessoal, quando a gente fala de fertilidade média, nós estamos falando de uma fertilidade sazonal, tá bom? Ou seja, os solos tipo tundra, que são típicos ali da região do Alasca, quando é outono e inverno e a temperatura está muito baixa, esses solos ficam congelados. E aí nós damos o nome para eles de permafrost, solos congelados. Assim, nessa fase mais fria do ano, a fertilidade é praticamente inexistente, porque como o solo está congelado, a água está imóvel, os minerais estão ali sem conseguir se alocar para os vegetais e a matéria orgânica geralmente se perde bastante. Quando, na primavera e no verão, esse solo descongela, aí a fertilidade volta. Então existe essa sazonalidade nesse tipo de solo zonal, tá bom? Um outro tipo de solo importante, quanto à origem ainda, são os solos azonais ou aluviais. Enquanto os solos zonais, que nós vimos anteriormente, são formados da degradação da rocha-mãe, os solos azonais são formados a partir de sedimentos carregados de um lugar para o outro. Então aquele solo do tipo aluvial ou azonal, ele não surgiu ali, ele surgiu em um outro lugar e o vento ou também a ação da água dos rios que transportou esse solo de um lugar para o outro. O surgimento dele não é lá, ele é um solo sedimentar, tá bom? Então ele veio carregado. Quando ele vem carregado, ele é chamado de aluvial ou azonal. Quando ele surge ali da degradação da rocha-mãe, ele é chamado de eluvial ou zonal. Vamos falar então desses solos de origem azonal. Os solos de origem azonal, eles não se apresentam com todo o desenvolvimento possível. Como eles foram carregados, não há uma formação correta dos horizontes, eu não vejo todos os horizontes. Geralmente eles não têm horizonte B, são solos extremamente jovens, do tipo litossolo, tá? Podendo chegar até cambissolo, que a gente já tinha falado anteriormente, e eles estão principalmente nas regiões de grande declividade. Pela região ter uma grande inclinação, o solo do topo tende a escorregar, formando esses solos azonais, tá bom? Outra característica importante desse tipo de solo é a sua classificação. Nesses solos nós encontramos os litossolos, não confundam, tá? Anteriormente a gente falou em latossolo, aqui eu estou falando em litossolo. O litossolo é típico de região de relevo inclinado e eles são bem rasos. O regossolo são típicos de áreas com declividade mais suave, mas também são rasos. O solo de aluvião, ele tem um desenvolvimento bem bacana e ele acumula sedimentos de origem fluvial, tá? Origem aí dos rios, dos lagos, tá? Um exemplo bem interessante desse solo de aluvião é o que acontecia no Rio Nilo. Então, a fertilidade do solo de aluvião, ele depende da cheia do rio. Quando o rio enchia, depositava nas margens o sedimento e ele ficava fértil. Na verdade, isso acontece com todos os rios, tá? Quando o rio enche, a margem do rio ali na mata ciliar fica extremamente fértil. E nós temos os cambissolos, que são aqueles solos também jovens e, basicamente, o desenvolvimento do horizonte B é praticamente inexistente.
Um outro tipo de origem de solo é o solo interzonal, também chamado de solo orgânico. Ele surgiu da erosão local e de sedimentos. Por que a gente chama ele de interzonal? Ele não é nem zonal, nem surgiu 100% ali, e ele nem foi 100% carregado, então ele também não pode ser chamado de azonal. Ele está no meio, ele é interzonal. Parte dele é formado ali, mas outra parte veio carregada de outro lugar. Esses solos interzonais, também chamados de orgânicos, eles têm uma grande ação dos agentes locais, eles sofrem grandes processos de formação dos agentes locais, principalmente relacionados à erosão, seja hídrica, seja eólica. Existem 3 tipos de solos interzonais. O hidromórfico, que são aqueles solos tipicamente de ambientes alagados, são bem férteis e quando eles são drenados, essa fertilidade fica mais aflorada. E a espessura desses solos é média. Um tipo de solo hidromórfico é o solo do Pantanal, é o solo dos mangues, tá? O solo dos mangues, ele pode ser, dependendo da região, se está mais próximo do oceano, essa região mais salina, ele pode ser chamado de alomórfico, ele contém muitos sais, tá? Mas o solo alomórfico ele também pode ser dos ambientes áridos e semiáridos, com baixa fertilidade e espessura média. A caatinga, por exemplo, tem um solo do tipo alomórfico. Lembra que eu já falei nas aulas que a caatinga um dia foi mar. E os grumossolos, de topografia plana, boa fertilidade e espessura média. Essa que a gente viu, então, é a classificação quanto à origem. E aí a gente vai dividir os solos em 3, de acordo com a origem. Zonal, quando ele é formado do intemperismo da rocha-mãe local. Azonal, quando ele veio carregado pela erosão hídrica ou pelo movimento dos rios, tá? Ele é sedimentar. E interzonal, quando é a mistura dos dois, tá? Vamos ver outras classificações do solo. Além da classificação de origem, os solos podem ser classificados com a textura. Existem 3 componentes minerais muito abundantes no solo: a areia, o silt e a argila. Esses 3 componentes eles estão em grande quantidade no solo, e são eles que vão dar a textura do solo. Então, classificar o solo quanto à textura é saber se o solo ele tem muita areia, muito silt ou muita argila. Para que a gente faça a classificação dos solos pela textura, nós precisamos pegar o solo e manipular nas nossas mãos. E a gente vai sentir essa textura. E aí, se o meu solo tiver mais areia, se for um solo arenoso, ele será mais grosseiro, mais áspero. Se ele for um solo com muito silt, ele é chamado de siltoso. Ele é macio, sedoso, tem aquela sensação de hidratante. E ele não suja muito as nossas mãos. Agora, se ele for um solo que contém muita argila, ele é um solo argiloso, firme, com bastante água e pastoso. E vai sujar bem as nossas mãos. Por isso que sempre que a gente faz um trabalho de campo, eu peço para vocês pegarem o solo e sentirem o solo nas mãos, tá? Para que a gente consiga determinar se a textura é arenosa, argilosa ou siltosa. Bom, continuando na classificação dos solos, a gente também pode classificar os solos de acordo com a cor. Solos negros, solos avermelhados e amarelados e solos cinzas e claros, tá? Solos negros são chamados de chernossolos. Um solo negro mostra que esse solo tem muita matéria orgânica e tem, então, claro, um alto valor de interesse para a agricultura, porque tem muito nutriente. Um solo avermelhado ou amarelado é chamado de latossolo e ele tem uma grande quantidade de minerais, principalmente óxido de ferro. Esses solos amarelados e avermelhados, eles têm um grande interesse para a indústria de mineração, principalmente porque a indústria de mineração vai tentar aproveitar esses minérios. Os solos cinzas e claros são chamados de gleissolos. Os gleissolos ele tem uma pouquíssima quantidade de matéria orgânica, ele é muito encharcado e tem muita argila. Por isso que a argila é mais ou menos nessa cor, tá? Meio clarinha, meio acinzentada, por conta da origem num gleissolo. Bom, falamos da classificação de cor,
de textura e de origem. Agora, no processo de formação do solo, quando ele está sendo formado ou por intemperismo ou por sedimentação, né, vamos pensar lá na origem dele, podem haver vários processos de degradação ou de alteração nessa formação. Esses processos vão ser super importantes quando a gente fala de recuperação de áreas degradadas. Vocês lembram que o primeiro passo para a recuperação de uma área degradada era recuperar o solo, tá bom? Então vamos ver quais são os fatores que acabam influenciando na formação dos solos. Aqui na formação dos solos, vários fatores podem influenciar, principalmente o material de origem, a própria rocha-mãe. Dependendo dos minerais que formam essa rocha, eu posso ter uma formação mais rápida ou mais lenta desse solo. O tempo de exposição da rocha-mãe nos fatores químicos e físicos também podem alterar a velocidade de formação. Se essa rocha-mãe ficou exposta horas, anos, décadas ou séculos, vai ter toda a influência sobre a maturação do solo. Um solo em que eu tenho uma formação mais antiga, tem mais tempo, tá ali séculos com a rocha-mãe sendo degradada pelos fatores físicos e químicos, ele vai ser um solo mais maduro. O clima também. O clima ele altera a formação dos solos. Áreas quentes, tropicais, onde tem uma alta temperatura e um alto índice pluviométrico, os solos se formam de maneira mais rápida. O relevo, principalmente nas áreas de grandes declives, também irão influenciar o solo. Vamos pensar que a formação do solo numa montanha é bem diferente de uma planície. Numa montanha, quando tem o surgimento das placas tectônicas e expõe a rocha-mãe, a tendência é que o solo vai escorregando à medida que ele vai sendo formado. E o cume da montanha, o alto da montanha, sempre tem um solo menos maduro do que a base, tá? Outra característica importante que vai influenciar os solos é a presença dos organismos vivos. Quanto maior a colonização por seres vivos, melhor para a formação do solo, porque eu terei mais matéria orgânica, maior quantidade de material para ser decomposto, o pisoteio vai ajudar a quebrar parcialmente algumas rochas, mas também pode ser prejudicial, tá? Lembrando que o pisoteio ele pode compactar completamente o solo e tirar todo o gás, a atmosfera do solo. As raízes, como eu falei, que podem quebrar o solo e assim vai. No Brasil, os principais solos férteis também podem ser encontrados em algumas áreas no mundo, tá? Então a gente tem alguns tipos de solos bem férteis no Brasil e no mundo que são importantes para a gente falar. Um solo interzonal ou orgânico, que é considerado bem fértil, é o Cenozion ou Quenozion. Os solos tipo Quenozion, eles são considerados os mais férteis em todo o mundo. Esse tipo de solo está presente na Ucrânia, na Europa, no Canadá e nos Estados Unidos, tá? Esse solo é o solo tipo pradaria, principalmente. Ele vai estar nos pampas argentinos, ele é bem fértil, tem um pH bem equilibrado. O solo aloés é um solo azonal, é aquele que vem carregado, é sedimentar, tá? O solo aloés, ele é muito procurado para as áreas de agricultura na Europa e na China. Ele vai se formar a partir de sedimentos e ele tem muita argila e calcário. Tendo muito calcário, nós temos um pH mais equilibrado desse solo. Ele não é tão ácido. Então, as correções que a agricultura precisa fazer para deixar esse solo mais neutro ou alcalino, praticamente não precisam ser feitas no aloés. Um outro tipo de solo bem fértil é o massapê, que é um solo zonal, formado ali no local pela degradação da rocha-mãe. Ele é composto de guinais e calcário. Basicamente ele é encontrado no litoral do Nordeste e ele serve bastante para plantio de cana-de-açúcar. E claro, eu não posso deixar de falar da terra roxa, que tem formação de basalto, é um solo zonal, então a rocha exposta é uma rocha basáltica. Juntamente com o material magmático, eu vou encontrar esse solo no oeste de São Paulo, na região norte do Paraná, e ele sempre foi indicado para plantação. E aqui no Brasil, muito usado no plantio de café. Os solos, assim como os biomas, podem ser degradados.
E essa degradação do solo é um problema ambiental bem considerável. Lembram quando a gente falou dos principais processos humanos que degradam o ambiente? A gente tinha falado de urbanização, de construção de hidrelétrica, pavimentação. Todos esses processos fazem com que a gente ocupe erroneamente ou de forma não tão ideal o solo. A ocupação desordenada, o uso errado do solo faz com que ele se degrade. Quando eu degrado o solo, eu acabo degradando também as áreas adjacentes. Lembrem que na agricultura a gente usa uma série de adubos, uma série de fertilizantes, defensivos agrícolas e agrotóxicos que caem no solo, percolam pelos poros do solo e muitas vezes esse contaminante acaba com a fertilidade do solo, tá? Bom, o principal problema ambiental relacionado à degradação do solo é a erosão. A erosão superficial, também chamada de desgaste. A erosão ela pode acontecer em 3 fases. O processo de intemperismo é um processo em que eu vou erodir a rocha. Mas o grande problema da erosão, pessoal, é quando nós estamos falando de um solo já formado e depois de uma grande chuva, por exemplo, esse solo foi arrastado. Ou eu retirei a cobertura vegetal, deixei o solo extremamente seco, sem a cobertura vegetal, e o vento levou a matéria orgânica embora. Esse tipo de erosão que é degradatória, tá? Bom, a erosão do solo vai ser a retirada dos sedimentos e da matéria orgânica pela ação de agentes externos. Os principais agentes que irão erodir o solo são as chuvas, os ventos, os animais e o homem. E aí vocês devem estar me perguntando, pelo amor de Deus, os animais vão erodir o solo? Lembram do pisoteio? Áreas onde eu tenho criação de animais, tá? Áreas de pasteio, o solo vai ficando compacto e pisoteado. Tem uma hora que as gramíneas não brotam mais de tão compactado que está o solo. Se você deixar os animais pisando ali, eles vão transformar o solo em um pó fino que qualquer vento leva, tá? Bom, processos de erosão que vão empobrecer o solo são vários. A gente vai falar de alguns. A lixiviação é o mais comum nas regiões equatorianas, onde chove muito. Então, quando você tem chuvas muito intensas, enxurrada, os minerais mais leves são transportados por essa água. O solo a gente fala que foi lixiviado, ele foi lavado pela água. Isso pode acontecer também em áreas de agricultura, quando você tem uma grande quantidade de irrigação. Então a chuva, a água da chuva, a água da irrigação vai diluir os minerais mais leves e vai arrastar esses minerais para longe, principalmente para regiões mais profundas, ou até eu tenho o arraste lateral, tá? E aí o solo vai ter dificuldade de se reestruturar e a fertilidade vai ficando prejudicada. Lembrem que a fertilidade do solo, ela não é dada só pela matéria orgânica. Eu preciso do material mineral, os vegetais utilizam material mineral. Então quando chove, a água encharca esse solo e vai escorrer pelos poros, ela acaba levando junto os minerais. É simplesmente o mesmo que acontece no seu vasinho de planta. Quando você está aguando o vasinho de planta e a água está escorrendo pelo vaso, ela está levando os minerais embora. Como o vasinho de planta não tem conexão nenhuma com o solo de fora, se você não for adubando essas plantas de tempos em tempos, você vai acabar totalmente com a fertilidade daquele solo, daquele vasinho. Agora imagina isso em grande escala, tá bom? Mesma coisa. Além da lixiviação, temos o assoreamento, o acúmulo de sedimentos nos rios. Então, quando você retira a mata ciliar, retira a mata de várzea, que a gente já havia comentado, o leito do rio desmorona para dentro dele e a calha do rio fica menor. Esse rio fica assoreado, fica mais raso. O desmatamento, que eu falei ainda há pouco, quando eu retiro a cobertura vegetal do solo, eu faço a quebra do equilíbrio. O desgaste desse solo fica mais rápido, porque eu vou expor esse solo a mais iluminação, vou expor esse solo a mais ação do vento, e a erosão pode acontecer a qualquer momento. Fora que um solo de uma área desmatada fica mais instável. Imagina uma área desmatada com uma grande declividade. Qualquer chuva vai fazer com que esse solo tenha erosão. Um outro processo degradatório que empobrece a fertilidade do solo são as queimadas, que eu também havia comentado há um tempo atrás.
A queimada, ela não queima só a vegetação que está acima do solo, mas ela queima toda a matéria orgânica do horizonte O e também o oxigênio do solo é consumido. Então você deixa o solo pobre em oxigênio e pobre em matéria orgânica. O material orgânico, juntamente com alguns minerais, são reduzidos a cinzas e esse solo fica totalmente infértil. E claro, a exploração excessiva, principalmente pela monocultura, em que eu vou plantando por anos e anos e anos o mesmo tipo de vegetal que vai utilizar os mesmos nutrientes do solo, até uma hora que esse solo empobrece ao extremo e você criou um deserto aí, uma área sem fertilidade alguma. Tá bom, pessoal? Galera, lembrando que qualquer dúvida, deixem um comentário aqui ou mandem um comentário via minhas mensagens lá do AVA para eu responder para vocês, tá bom? Atividades humanas que degradam o solo. Vamos dar uma olhadinha nesse gráfico? 35% das atividades humanas que degradam o solo, pastagem. 30% desmatamento. 28% agricultura. Retirada de vegetação para lenha como combustível e atividade industrial somam 8%. Então veja, pastagem, agricultura, e desmatamento, o desmatamento que é usado para a gente criar áreas de pastagens e usado para a gente criar áreas de agricultura, vão aí degradar boa parte do solo. Lembrando que o desmatamento também vai ser usado para urbanização. Solos que têm capacidade agricultável no mundo. Vamos ver esses percentuais. 28% dos solos no mundo são muito áridos, então não servem para agricultura. 23% tem problema químico, está contaminado, não serve para agricultura. 22% são rasos demais, não serviriam para todos os tipos de agricultura. A agricultura de ervas, tá? O alface, tudo bem, mas por ser raso demais eu não conseguiria cultivar árvores frutíferas, por exemplo. 10% dos solos no mundo são muito úmidos, as plantas não sobreviveriam. 6% estão permanentemente congelados, nada sobrevive. Só 11% dos solos no mundo não tem nenhuma limitação e podem ser agricultáveis. Vejam, dos 100% de solo que existe no planeta, só 11% tem capacidade de agricultura. Agora, será que todos os solos que a gente tem estão sendo explorados da maneira correta? Pensem aqui no Brasil. Eu tenho áreas que são extremamente alagadas, eu tenho áreas que têm solo raso, eu tenho áreas que o solo está muito ácido, eu tenho áreas de solo contaminado e boa parte dessas áreas estão sendo usadas para agricultura também. Por isso que a gente degrada muito o solo. Se eu faço uma agricultura em um solo extremamente raso, eu vou empobrecer esse solo muito rápido, pessoal. Se eu faço uma agricultura em um solo muito alagado, eu vou ter que aterrar esse solo, drenar esse solo. Olha que judiação, eu vou tirar as características básicas desse solo, tá bom? Então, muitas vezes, o ser humano acaba adaptando solos para a agricultura. Só que no mundo, só 11% dos solos têm qualidade agricultável. O comprometimento dos solos e a degradação dos solos se dá principalmente pela expansão das áreas de agricultura e de pecuária. Boa parte dos problemas relacionados à degradação do solo vem porque eu quero adaptar uma área que não é agricultável para ela se tornar agricultável. Então, áreas de grande declividade, eu tenho muitas indústrias agrícolas que acabam utilizando essas áreas e tentando deixar essas áreas o mais planas possíveis. Utilizar um solo raso leva à desertificação, tem o problema de limitação climática, de erosão, de acidez, de lateralização, tá? Vários problemas que podem aí fazer com que o meu solo se degrade. Quando a gente fala de acidez do solo, na verdade não é só acidez, tá? Os solos, eles têm pH, assim como qualquer tipo de substância. Então eles podem ser ácidos, neutros e alcalinos. E o pH do solo vai ser medido de 0 a 14 como o pH de qualquer substância.
Existem solos que são mais ácidos naturalmente, mais alcalinos naturalmente, e alguns deles não servem para agricultura. E aí eu vou precisar melhorar essa qualidade, na verdade não é melhorar, né? É alterar essa qualidade para que esse solo comece a ser agricultável. Vamos dar uma olhadinha aqui. A característica de acidez e alcalinidade ela é aferida através do potencial hidrogeniônico. Os solos, eles têm geralmente pH inferior a 7 em áreas florestadas, tá? Por conta da degradação da matéria orgânica, da decomposição da matéria orgânica, os solos acabam ficando ácidos. Então, em áreas florestadas, o pH é sempre inferior a 7. Em áreas onde o solo é mais raso e eu tenho mais minerais, principalmente associados à rocha-mãe, o solo é mais alcalino e o pH é superior a 7. Se eu for comparar aqui, por exemplo, Mata Atlântica, a Mata Atlântica tem um pH de solo por volta de 5, 5,5, tá? Comparado com os solos argentinos, eu tenho um pH lá de 8, 7,5, 8. Se for pegar os solos da Caatinga, por exemplo, que eu tenho uma formação de rochas maior, eu tenho um solo lá 8, 8,5, tá bom? Então, tudo isso vai influenciar diretamente na qualidade do solo. A acidez em excesso e a alcalinidade em excesso são prejudiciais para a vegetação agricultável e vão precisar ser corrigidos. Se o solo é muito ácido, eu utilizo calcário para correção. Se o solo é muito alcalino, eu utilizo enxofre para correção. A laterização do solo. Laterização, ela acontece através do processo de lixiviação. Então, quando chove muito, essa enxurrada arrasta os minerais do solo, esses minerais, principalmente hidrossolúveis, como sódio, potássio, cálcio, vão ser levados para outros lugares e eles vão facilitar o afloramento de minerais pesados, como alumínio e ferro. Um solo que sofre laterização, é um solo que tem uma coloração bem avermelhada, característica do ferro, porque você lixiviou esse solo, os outros nutrientes foram embora e ficou o ferro que é mais pesado, que não consegue ser arrastado pelo solo. Então, se você vê um solo muito vermelho, é um solo laterizado. Você precisa corrigi-lo também. Esse pH é bem alto, tá? Entre 8 e 9. E esse resultado aí de um pH alto, juntamente com essa cor avermelhada, é a formação de uma crosta endurecida chamada laterita, por isso, laterização do solo. Se você vai para o interior de São Paulo, ou também na região centro-oeste, você encontra muita região com laterização. Tanto é que os solos, depois de uma escavação, ficam bem duros, crostosos mesmo e bem vermelho. Isso significa que os outros nutrientes minerais foram arrastados por lixiviação, sobrou ferro e com a exposição esse ferro oxidou, ferro oxidado fica vermelho, enferruja, entre aspas aí, e você formou a laterita. Esse solo laterizado ele precisa ser muito bem trabalhado para poder ser agricultável e para poder se recuperar, porque você vai ter que devolver os minerais, vai ter que devolver a fertilidade do solo e vai ter que devolver oxigênio para esse solo. Então você vai ter que fazer todo um trabalho de aeração do solo, enriquecimento com adubo orgânico ou até mesmo com minerais. No Brasil, esse solo laterítico recebe o nome de solo tipo canga e está principalmente na região das Chapadas do Centro-Oeste. Salinização também é um problema do solo. As áreas áridas e semiáridas sofrem muito com a salinização. A gente também encontra a salinização nos solos de restinga, perto aos oceanos, tá? As regiões que já foram um dia mar têm o solo mais salino. É o caso da Caatinga, lá no Nordeste. Um dia ela foi coberta por oceano, a água foi embora, o sal fica. Um problema que pode causar salinização também é a constante irrigação do solo. Quanto mais eu irrigo o solo, maior é a quantidade de água que evapora e eu vou promovendo o afloramento do sal. Então, em áreas de agricultura, elas tendem a ser salinizadas ao longo do tempo se você tem a irrigação artificial. Quanto mais eu irrigo,
mais salino fica o solo, porque eu vou promovendo o afloramento do sal, que poderia estar algumas camadas abaixo. Então, o sal se dilui na água, quando a água evapora, ele vai tendendo a subir as camadas, porque ele não vai evaporar, mas ele vai subindo dos horizontes mais profundos, tá? Até que o solo fica extremamente salino e com baixíssima fertilidade. Bom, como a gente conserva o solo? Como a gente mantém a saúde do solo? Para manter a saúde do solo, eu preciso manter a saúde da vegetação. Eu preciso recompor a vegetação destruída. Então eu tenho que evitar a erosão superficial, fazendo com que eu tenha vegetação. Para evitar a lixiviação, esse arrasto pelas chuvas, eu posso ter tanto vegetação forrageira, quanto em solos com grande declividade, fazer as curvas de níveis no terreno bem inclinado, plantações em esquema de terraço, não ter mais queimadas, porque a queimada ela facilita a lixiviação, você vai transformar tudo em cinza e quando a água vier vai levar embora, tá? Posso fazer o uso corretivo, sim, com enxofre e com calcário. Só que para eu fazer o uso corretivo de pH no solo, eu preciso analisar o solo. E quem analisa o solo somos nós, biólogos, juntamente com pedólogos e geólogos. Muitas pessoas, principalmente em agricultura familiar, têm o hábito de fazer o seguinte: eu vou plantar nesse pedacinho de terra, vou jogar calcário para melhorar a fertilidade. O calcário só vai ser eficiente se aquele solo for ácido. Antes de você jogar calcário para agricultar uma área, você precisa saber o pH, você precisa aferir o pH. Então você vai precisar fazer uma diluição desse solo, vai verificar o pH através de uma fita de pH, como aquelas fitas Merck que a gente usa para ter certeza qual é o pH desse solo e não alterá-lo sem ter essa certeza. Bom, rotatividade de culturas evita que as áreas agricultáveis tenham degradação de solo muito rápido. Se eu faço rotação de cultura, eu evito a monocultura em excesso e aproveito melhor o solo. A rotatividade com repouso também é indicada. Deixar uma área daquele solo descansando, sem nenhum tipo de vegetação, para que a área se regenere. E claro, a agrofloresta, a agricultura sustentável são excelentes aí. Toda vez que você tem um solo degradado, vamos pensar em um solo de um aterro, de um lixão, existe possibilidade de você recuperar esse solo. A recomposição da vegetação nativa é a melhor forma da gente recuperar esse solo, tá? E também, se eu estou falando de agricultura, fazer uma agricultura entremeada à floresta, uma agrofloresta, é a melhor forma de manter sempre o solo saudável. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Lembrando que eu vou voltar nesse assunto na semana que vem, na quarta-feira da semana que vem, porque essa quarta-feira, dia 8, foi feriado, tá? Vou deixar aqui uma questão para vocês me responderem. É uma questão super simples. Vamos lá? Valendo 50 pontos, eu quero que vocês julguem essas afirmativas como verdadeiras ou falsas baseadas na aula de hoje. A compactação do solo consiste no ato ou ação de forçar a agregação das partículas do solo. Sobre as mudanças nas propriedades físicas do solo resultantes do processo de compactação, foram feitas as seguintes afirmativas. Assinale V para as verdadeiras e F para as falsas. São 4 afirmativas para vocês julgarem para mim. Primeira, a compactação diminui a densidade natural do solo. Verdadeiro ou falso? Segunda, a compactação do solo reduz o volume de macroporos, que são os poros maiores. Verdadeiro ou falso? Terceira, a compactação aumenta a infiltração e o movimento interno de água mais lentos. E quarta e última, a compactação provoca maior resistência mecânica do solo ao crescimento das raízes. Então vocês vão analisar a compactação sob o ponto de vista degradatório e julgar essas 4 afirmativas como verdadeiro ou falso. Certo? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, entrem em contato comigo através dos comentários do vídeo e também no ícone Minhas Mensagens. E aguardo vocês na próxima quarta-feira para uma aula ao vivo. Certo? Beijo e até a próxima. Tchau!